Bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende, trago assuntos super relevantes e hoje eu trouxe uma pessoa incrível que eu admiro. E a gente nunca tem tempo de qualidade, né, para sentar, conversar. Eu falei, não, a gente vai sentar e conversar no podcast. Seja muito bem-vinda, Liliane. Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que sua agenda é lotadíssima. Me fala um pouquinho, quem é você? Vamos falar primeiro, assim, para o pessoal te conhecer na essência. Sim. Eu sou Liliane Gonçalves, sou casada. Na verdade, eu nasci em Uberlândia, Minas, mas eu vim, com 1 ano para Goiânia. Então, praticamente eu sou goiana. Morei em Goiânia minha vida toda e quando casei, vim para Anápolis, já aos 34 anos. Não tenho filhos, porque meu marido era viúvo e já tinha filhos. Mas sou apaixonada em criança, por isso eu escolhi a área da fonoaudiologia e amo trabalhar com crianças. Que incrível! E aí, eu formei aos 23 anos, mas não comecei a trabalhar de imediato lá em Goiânia. Eu comecei a trabalhar quando eu vim para Anápolis, na área de fonoaudiologia infantil, né? E aí eu trabalhei em várias clínicas, trabalho na PAI já há uns 7 anos e concilio com a clínica particular, né? Então é isso, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo percebo. Meu trabalho. Gente, eu acho o trabalho do fonoaudiólogo muito incrível. A gente estava até falando isso antes de começar. Às vezes a gente não... Tem gente que não dá tanta importância. Fala, que besteira ficar fazendo esses exercícios. Mas, assim, eu acho muito lindo. Eu que trabalho com PCD, eu vejo famílias que, assim, falam para mim, Pamela, o sonho da minha vida, a minha realização não é trocar de casa, não é trocar de carro, é escutar a mamãe. E a fonoaudiologia ajuda muito, né? Eu vejo os profissionais, assim, tão empenhados. E você se especializou nisso, né? Sim, eu sou especialista em linguagem, em aba e em autismo, né? Então, eu também sou especialista em disfagia, mas eu deixei um pouco essa área, né? Para ficar mais na clínica e atender só crianças. Não estava dando conta de conciliar as duas coisas, então eu preferi... Imagina. A PAI toma um tempo, né? E aquilo ali é um amor apaiano que quem entra nunca mais quer sair. Consultório, imagina, uma loucura. E aí a disfagia eu atendia a domicílio, então realmente eu não estava dando conta de conciliar tudo. E aí, me conta um pouquinho aí de como é esse trabalho. Por exemplo, eu atendo muito lá no escritório crianças ali de 3, 4 anos, não verbais. E o pai fala para mim, a mãe normalmente fala para mim, não, é preguiça, é normal, o pai demorou a falar. Eu falo, meu Deus, não é. Só que assim, a gente fica sem graça, né? Sim, sim. Eu falo, não, procura um profissional. Mas, gente, aqui, vamos falar reto. Qual que é a idade que a criança tem que estar falando, formando frases? Sim. É o que eu explico para os pais. Não existe preguiça de falar. Essa é uma frase que tinha que ser cortada do vocabulário. E a criança, para você saber se está certo, se está atrasado, tem os marcos do desenvolvimento, né? Então, o que a criança tem que estar fazendo, tanto na área motora, como na área de linguagem, como na área emocional, né? Então, assim, se uma criança com 1 ano e meio não está andando, os pais preocupam. Por que não preocupa se com 1 ano e meio não está falando, né? Sim, é um adendo aqui. Mas aí a pessoa fala, é criança da pandemia, ficou em casa, trancada, e aí? Mesmo assim, se a criança teve esse atraso, mesmo que seja por falta de estimulação, por falta de interação com outras crianças, né? Tem muita coisa que não se justifica. Então, o ideal é levar para um profissional para saber se realmente foi só falta de estímulo, né? Porque às vezes acha que é falta de estímulo e pode ser várias outras coisas, né? Porque o atraso de linguagem, ele pode ser uma perda auditiva, ele pode ser uma lesão neurológica, ele pode ser por causa de uma apraxia de fala, pode ser por causa do autismo, pode ser por causa do atraso motor de fala, pode ser por causa de falta de estímulo, né? Então, tem várias vertentes que podem, né? Um TDL. Então, assim, podem ser várias coisas. E aí, o ideal é que leve realmente no profissional para avaliar o que está acontecendo. E não deixar a criança se atrasar muito, né? Porque ela está ali naquele período de desenvolvimento, né?
onde acontece as podas neurais, que é importante, né? A criança está naquele momento de aprendizado. Então, se você deixa passar, depois, futuramente, ela pode ter problemas na aprendizagem na escola, pode ter problema de leitura e escrita, e várias outras coisas que vão acarretando. Quando que eu devo levantar um alertazinho? Opa, peraí, meu filho está com 2 anos e não está falando... Até antes. A criança começou com 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 3, não está falando nada... Já pode, porque a criança nessa idade já está falando, em média, umas 10 palavrinhas, né? Ela tem que falar mamãe e papai, ela tem que ser atenta, ela tem que olhar, ela tem que sorrir, ela tem que jogar beijo, dar tchau, ter essa interação social com o outro. Sempre que a pessoa chamar, ela tem que olhar. Então, se não está acontecendo essas coisas, já tem que procurar um especialista. Você acha que a família tem medo do diagnóstico? Eu percebo muito isso, né? Então, às vezes, a família fica com medo do que vai ser. E também tem as pessoas, né? Então, tem as pessoas ao redor, às vezes família, às vezes parente, às vezes amigos distantes que ficam, não, isso é normal. Ou o pai também atrasou para falar, né? E o pai também não foi normal o atraso. Pode ser que tenha levado ele a ter dificuldades escolares depois, ter dificuldades na socialização, né? Então, não é normal. Se tem a idade certa para cada coisa, se não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada e tem que investigar. Então tá, meu filho de 1 ano, se ele não estiver falando nada, eu já tenho que procurar um profissional. Já tem que preocupar. Sem medo de diagnóstico. Sem porque medo. Assim, na verdade, é como você falou, eu tenho uma cliente que o filho dela não estava falando, ele falava, só ela entendia, né? Sim. Né? E eu falei, não, leva nas meninas e tal. Ela levou lá E o que foi descoberto? Que ele tinha um problema auditivo. E ninguém nunca imaginava na vida. Porque pode ser uma perda leve. Às vezes nem é uma perda. Eu já peguei crianças que nasceu já com o nariz, com o ouvido cheio de cera. Então, ela não escutava porque formava muita cera no ouvido e aí fazia uma perda condutiva. Então, na verdade, ela nem precisava usar aparelho, ela precisava fazer uma limpeza só. Né? Olha. E fazendo essa limpeza, aí deslanchou, o que não descarta a terapia, né? Precisou fazer terapia, Claro. porque já estava muito atrasado, para estimular essa fala e linguagem. Mas, então, às vezes é uma coisa simples, que às vezes os pais demoram por medo, né? Acontece muito, muito, muito. Qual que foi o caso mais desafiador que você teve, assim, que você falou, nossa, Pamela, vamos pensar como que eu vou fazer para solucionar isso? Teve muitos, assim, tem muitos casos, né? Porque como eu sou especialista em autismo, eu pego muito caso, assim. E o autismo, ele pode vir associado a outras comorbidades, né? Por exemplo, TDAH, o transtorno opositor, ele pode vir junto com a apraxia de fala, ele pode vir com déficit intelectual, ele pode vir com algumas dessas comorbidades junto. Então, assim, a gente pega muitos desafios. E, assim, nem sempre a criança vai vir a falar... vai ser vocal, que a gente fala, né? Ela pode não ter uma fala, mas ela pode ter uma linguagem eficiente. Então, aprender a se comunicar através de uma comunicação alternativa, por exemplo, né? Então, os pais têm muito medo disso, às vezes, também, né? Mas por isso que a gente fala, quanto mais cedo, mais fácil. Claro. A criança vir a falar, né? Quanto mais demorar, né, esse tratamento, né, essa reabilitação, mais a chance da criança progredir. Claro. Você falando aí de transtorno opositor desafiador, TOD, né? Isso. O meu filho pequeno tem. Eu que diagnostiquei. Você que diagnosticou. Olha só, ele é assim, ele tá ali dando birra, chorando, rolando no chão, gritando. Eu falo assim, Isaac, parabéns, você tá fortalecendo seu pulmão. Menina, na hora ele para de chorar. Na hora. Aí ele fala, não vou chorar. Eu falo, chora, você precisa chorar bem alto. Aí ele fala, não vou chorar, não pode chorar. Aí eu falo, Isaac, e se eu falar, vai lá e faz? Ele não faz. Tudo que eu mando ele fazer, ele me desafia e é opositor de tudo. Como lidar com isso? O transtorno opositor, eu não sou especialista em transtorno opositor. Geralmente eu indico mais para os psicólogos, né? Então, essa parte
Mas é difícil de lidar. Você tem que saber, tem que ter uma orientação para saber lidar. Porque não é fácil. Não é passar, não é uma birra. Não é uma birra. Não é uma birra, é diferente, né? Então tem que ter uma orientação de um especialista mesmo para você saber lidar e isso não vá avançando e criando maiores atritos, né? Uhum. E qual que foi, assim, um caso que você fala, ai, Pamela, esse foi lindo, que foi incrível de participar? Nossa, vários também, né? Tem vários, né? Porque, assim, às vezes as pessoas pensam assim, não, já está acostumada, né? Está acostumada, pega uma criança que não está falando, fala. Não, a gente vibra com cada um. Então, assim, essas mães que chegam muito e falam assim, nossa, meu sonho é ouvir meu filho falar mamãe. Aí, daqui a um tempo, ela fala assim, agora eu quero que para de falar, porque está falando demais, né? Acontece. Tem uns que falam, porque o menino não para mais de falar, né? Vira um tagarela. Então, assim, é muito emocionante. A gente se emociona junto, né? Quando a mãe nunca... Porque pensa uma criança de 3, 4, 5 anos que nunca falou mamãe, né? E, de repente, começa a falar, começa a interagir. Então, assim, é difícil falar sobre um específico. Né? É muito bom você pegar uma criança que não fala e ela começar a falar e se comunicar com a família, com os amigos. Uhum. Você se realiza na sua profissão, assim? Acho que até demais. Meu marido briga comigo. É que você dá mais atenção Ele fala que eu dou mais atenção pro meu trabalho do que para ele, né? Mas porque realmente é uma coisa que me realiza muito. Eu falo que se alguém fala assim, você pensar em fazer outra coisa, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É a minha profissão, é o que eu amo fazer. Você acha que é um propósito de Deus mesmo na sua vida? Com certeza. Eu imagino assim, eu ali no escritório, eu já participo, assim, eu faço questão de escutar a história, quando eu atendo o cliente, eu quero escutar a história dele desde o início. Eu imagino você como profissional que transformou a vida dessa pessoa, a importância que você tem para essa família. Sim, e tem famílias muito gratas. A gente encontra de tudo na vida, claro, né? Tem gente que fala, não, você não fez mais do que obrigação, tá caro. Exatamente, tem isso, né? Tô pagando para isso, né? Mas tem famílias muito gratas, né? Então tem pessoas que falam, nossa, você é um anjo na minha vida, foi Deus que mandou, e, né? A gente fica muito feliz quando reconhece o trabalho da gente, né? Uhum. Então é muito gratificante quando você pega uma família que reconhece o trabalho mesmo, né? Uhum. Assim, se a gente fosse escrever um livro, que história que não poderia faltar no livro da sua vida, gente? Falar assim, ai, quando eu conheci meu esposo, então quando eu escolhi minha profissão, quando eu vim para Anápolis, quando eu entrei na Paz, sei lá. Nossa. Aquela assim que marca mesmo, você fala, nossa... Eu acho que foi quando eu me encontrei, porque assim, não foi uma escolha na época de fazer a faculdade. Eu sabia muito pouco o que era fonoaudiologia. Então, eu entrei meio assim, deixa eu ver, eu trabalho com criança, então isso há 20 e poucos anos atrás, né? As pessoas também não conheciam, perguntavam, o que você faz? Fonoaudiologia. Fono o quê? Ninguém sabia o que era fonoaudiologia. Hoje as pessoas às vezes não conhecem de tudo, né? Não sabem tudo que um fonoaudiólogo faz, mas sabe alguma coisa. Trabalha com voz, trabalha com audição, trabalha com fala, né? Hoje as pessoas têm uma noção, né, do que o fonoaudiólogo faz, nem que seja de uma das áreas. Então, assim, mas aí eu me descobri fazendo faculdade. Falei, é isso que eu quero, né? E aí, sempre quis trabalhar com criança também e sempre quis trabalhar nessa área de neurodiversidade mesmo, né? Então, fui me especializando para isso. Mas quando... acho que as primeiras sempre marcam a gente mais, né? Porque a gente sai, às vezes, da faculdade falando, não sei nada, né? E aí, quando você vê que você consegue, que aquilo fez diferença na vida da família, é muito bom. Uhum, eu imagino. Eu, assim, sou fã incondicional. Igual eu falei, a gente nunca teve um tempo para sentar de qualidade. A gente só encontra correndo nos eventos, né? Ou então nas redes sociais. Mas eu quero expressar aqui meu sentimento mesmo, que eu admiro muito você. Eu acho que também te admiro. Obrigada. Tem profissionais e profissionais, né? Mas, assim, você é muito séria, muito competente. Obrigada por tudo que você entrega. E, assim... Eu acho que o mundo precisa conhecer mais. Vamos marcar muitas vezes. Vamos, sim. Vamos levar a informação, porque assim, gente, olha, desse tempinho aqui que a gente falou, olha quantas informações relevantes. Se você tem um filho que não está falando,
com 1 ano e meio, não pode ficar em casa. Quanto mais tarde o diagnóstico for feito, menos possibilidade dele ter uma vida normal, de ter uma reabilitação, Exatamente. né? Então, assim, não tenha medo do diagnóstico, procure profissionais competentes, que amam a sua profissão, né? Sim. E vão mesmo, porque às vezes é algo tão simples. Gente, eu fiquei encabulada, um menino que tinha cera no ouvido. Exatamente. E foi engraçado porque hoje mesmo eu ouvi de uma mãe falando que eu levo os pais, né, para dentro do consultório para assistir a terapia. E aí a avó também entrou e aí hoje a mãe foi sozinha e comentou comigo assim: nossa, minha mãe adorou. Ela falou assim que ela olhou assim, você ama o que você faz, porque antes eles pensavam assim, tem muita gente que faz por dinheiro, né? Eu falei, essas coisas não tem como esconder, né? Não tem como. A pessoa já vê que quem gosta e quem não gosta do que faz, né? E nós somos muito sensitivos, né? A gente sente mesmo. Se fosse uma pessoa que fizesse ele por dinheiro, não pela causa, a gente já sente. E ninguém quer isso. Sim. Ninguém quer isso. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero tê-la muito mais vezes aqui. Vamos falar, vamos informar. Porque a informação, ela liberta, né? Deixa um recado, então, aí para o pessoal que vai nos assistir. Sim, os pais que têm crianças, né? Então, não deixem de procurar ajuda. Se tem alguma coisa que está atrasada, não está certo. Ou, às vezes, a criança está falando e, de repente, regride. Isso pode acontecer também. Regressão não é normal. Então, procure ajuda, né? Procure um fonoaudiólogo, procure um neuropediatra, procure um médico da sua confiança, mas não deixe de procurar. Uhum. E a interação da família, a disposição da família nisso é muito importante. Faz toda a diferença. A família que coopera, que segue as instruções, né, que procura, que é interessada, faz toda a diferença. É verdade. Bom, então tá, né? A gente começou com um podcast semanal, só que não dá, é muito pouco. Então agora a gente vai ter segunda, quarta e sexta. São 3 dias na semana de podcast, porque tem muita história linda, muito profissional maravilhoso que precisa ser ouvido. E eu conto com vocês. É pela TBO, às 18 horas no YouTube. Gente, fiquem com Deus. Obrigada. Fica com Deus, tá? Até a próxima, que seja breve. Vamos achar uma brechinha nessa agenda sua. Vamos. Ó, tchau, gente. Até segunda, quarta e sexta. Né?